Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Publifarma, transformando projetos em realidade. Olá, somos a Publifarma, a primeira agência de publicidade focada no segmento farmacêutico. Quero mostrar para vocês todos os nossos serviços e principalmente como amamos nos comunicar com donos de farmácia. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todo mundo? É um prazer estar novamente aqui com vocês com o programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Hoje nós temos uma entrevista muito especial. O tema dessa entrevista é Ascensão Rápida e Merecedora. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial no nosso meio, muito bacana, que a gente conhece há bastante tempo. Nós estamos aqui com José Lúcio Alves, famoso Zé Lúcio. Tudo bom com você, Zé Lúcio? Graças a Deus, tudo ótimo, seu Jair. Com o senhor também, tudo bem, né? Tudo bem. Porque é o exemplo e o sinônimo de simpatia. Então a gente fica muito feliz, é uma honra. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui hoje participando com o senhor no Dose de Prosa. De verdade, era uma aspiração que eu tinha. Eu assisti praticamente quase todos os episódios seus, e eu imaginava na minha cabeça, um dia eu vou participar com o seu Jair. E aconteceu o convite e estamos aqui com muito prazer. É um prazer muito grande mesmo, Zé Lúcio. A gente já entrevistou várias pessoas do coração mesmo, né? Pessoas que eu vivi, muitas coisas. E a gente, claro, não consegue entrevistar todo mundo de uma vez, mas a gente tem toda uma programação. E eu fico feliz de ter chegado a sua hora mesmo. Eu te conheço há bastante tempo, né? Já convivemos bastante há vários anos. Com certeza. É possível que muita gente que está nos assistindo não te conhece. Então, a primeira pergunta que eu te faço. Quem é José Lúcio Alves? Onde nasceu? Qual que é a sua formatura? Conta um pouco para nós sobre isso, Zé Lúcio. Seu Jair, José Lúcio Alves é um menino que nasceu em Areado, no sul de Minas, uma cidade de 14 mil habitantes. Nasci em 1964, estou com 58 anos. E sempre tive em mente aquilo que eu queria. Eu sempre tinha um propósito na vida e eu procurei correr atrás dele. Meu pai era pedreiro, minha mãe trabalhou uma época como professora, depois passou a ser do lar. Eu tenho mais 4 irmãos, nós somos 5 em casa. Tenho uma outra irmã que é colega minha também, que é farmacêutica. Eu sou farmacêutico, me formei na Universidade Federal de Alfenas, na ocasião chamava IFOA, hoje é Unifal, que virou universidade. E assim que eu me formei, contar um pouquinho antes de eu entrar, por que eu escolhi farmácia para a minha vida. Aos 12 anos de idade, eu fui convidado para trabalhar no balcão de farmácia. Então, eu fui trabalhar numa farmácia que chamava Farmácia Dom Bosco, lá em Areado, e eu fiquei nessa farmácia durante 6 anos. E foi a minha escola, foi a minha inspiração. O proprietário da farmácia era um farmacêutico muito respeitado da região. Inclusive, ele foi prefeito da cidade por 2 vezes e perdeu a vida num acidente trágico. E na ocasião que eu trabalhei na farmácia, hoje eu fico imaginando o que era um menino de 12, 13 anos. Eu cheguei a ficar sozinho na farmácia muitas vezes. Tocava a farmácia sozinha. Na parte da tarde eu estudava de manhã,
o meu patrão, o seu venerando, ficava na parte da manhã e eu ficava à tarde e ele ia para a prefeitura. E eu tocava farmácia. Eu lembro que eu encontro hoje lá em Areado com pessoas da época e falo assim, ó, você aplicou injeção em mim, eu tive que sentar ou você tinha que subir no banquinho, senão você não alcançava. Então, isso me fez ter um gosto e um prazer muito grande pela profissão e uma admiração pela profissão farmacêutica. Aí fiz o vestibular, passei, concluí o curso em Alfenas em 1986, tive uma passagem rápida de 6 meses por Lagoa da Prata e fui para a Luz. Só que, veja como são as coisas, eu disse que eu era amante da farmácia. Só que na faculdade eu passei a gostar muito de análises clínicas. E eu fui para a Luz justamente para trabalhar com análises clínicas. Eu fui convidado para trabalhar no hospital da cidade, o Hospital Senhora Aparecida, e como diretor do laboratório. E acabou que futuramente eu adquiri o laboratório, estou nele até hoje, já tem 36 anos que eu trabalho com análises clínicas lá, e eu vim a montar a farmácia 5 anos depois que eu já trabalhava com análises clínicas. Talvez interessante, né? Forma farmacêutico, tenho a ideia de repente muda o rumo da vida, né? A gente às vezes planeja uma coisa e às vezes acontece outra. Interessante isso, né? Muito interessante. Mas tudo bem, trabalho bastante como funcionário, mas e o seu trabalho como proprietário? Depois você deve ter evoluído no trabalho como funcionário e tudo. E como começou a história de proprietário de farmácia, como dono de farmácia? Então, quando eu fui para a Luz para trabalhar com análises clínicas, logo em seguida eu fui responsável técnico, diretor técnico de uma farmácia que existia lá na cidade. Na ocasião, a Luz tem 18 mil habitantes, na ocasião a Luz tinha 5 farmácias. E eu trabalhando, e fiquei muito amigo do ex-proprietário dessa loja, que a gente acabou comprando ela no futuro, e um dia eu conversei com você, eu vou abrir uma farmácia para mim. Eu não tinha muito capital, mas eu tinha um carro, eu vendi o carro, eu entrei numa sociedade de imediato, e a gente ficou sócio durante um período, depois eu comprei essa parte também, e iniciamos a farmácia em 1992. Ou seja, esse ano nós completamos 31 anos de farmácia. E a nossa farmácia se chamava, na ocasião, Farmaluz. Quando eu fui para a Luz, eu não conhecia a cidade, nunca tinha ouvido falar, até que eu fui convidado a trabalhar lá, saindo do sul de Minas. E uma das coisas que me motivou muito aí foi o nome da cidade. Eu achei o nome maravilhoso, Luz. Então, eu vou para a Luz Vilani. Aí a farmácia chama Farmaluz, o meu laboratório chama Laborluz, entendeu? Eu gosto muito de valorizar a cidade. E iniciamos o trabalho. Com o ano que a gente estava com essa farmácia, foi um sucesso. Nós montamos uma outra, a convite de um pessoal do bairro. Monta uma farmácia para nós lá no bairro. Nós montamos uma farmacinha lá no bairro. Um ano depois, a minha irmã Eliane formou farmácia também e foi para a Luz para a gente tentar fazer alguma coisa junto. Aí nós compramos essa farmácia que eu fui responsável técnico durante um tempão. E inteiramos a terceira farmácia. Com o ano, nós montamos uma outra farmácia no bairro, ou seja, em 4 anos nós estávamos com 4 lojas. Chegamos a montar até a quinta, que foi uma loja ao lado do hospital, e eu fiz um estudo de mercado e tal, e achava que o fluxo do hospital alimentaria essa farmácia. Mas como o hospital fica numa região lateral da cidade, não é fluxo de pessoas. E hoje, farmácia, se não tiver fluxo, esquece. E nós tentamos durante 2 anos, apostando nesse fluxo do hospital, que os consultórios médicos eram todos ali. Mas o que aconteceu? O pessoal às vezes passava na farmácia, fazia o orçamento, eu vou ver e depois eu volto. Comprava até da gente mesmo na outra farmácia lá no centro, lá embaixo. Mas não voltava lá de jeito nenhum. A conta não fechou. Com 2 anos nós desativamos essa loja. E continuamos com as outras 4, que graças a Deus são prósperas e nos dão muita alegria até hoje, graças a Deus. Interessante, hein, Zé Lúcio? Você lembrar como começou em 92 e como está a sua vida em 93, em 2023, passado 31 anos. A diferença que tem, né? Abissal a diferença, né? Eu sou uma outra pessoa, seja uma outra visão. Eu tinha uma visão sonhadora, hoje eu tenho uma visão mais realista, né? E, de verdade,
grande parte dos meus sonhos foram realizados e estão sendo realizados até hoje, graças a Deus. Puxa vida. E aí, Zé Lúcio, hoje, 2023, vocês fazem a Rede Entrefarma, faz parte de uma associação. Como veio a ideia para vocês, principalmente para você, sobre associativismo? Como que pintou essa ideia na cabeça? Então, eu sempre gostei muito de relacionar com colegas, de visitar lojas, visitar farmácias, conhecer pessoas de outra cidade, trocar experiência. E eu fiquei muito próximo, muito amigo de 2 companheiros, um da cidade de Bambuí, que é o Joel, e outro da cidade de Pitangui, que é o Joelson. E um dia nós estávamos num evento da Santa Cruz, em Belo Horizonte, e nós 3 conversando na hora do café lá, eu falei assim, gente, vamos montar uma rede para nós comprar melhor? Uai, vamos conversar. Tá? Bela história. É sempre a mesma história, né, senhor Jorge? Aí, marcamos uma reunião lá em Luz. Eles foram para lá um dia no final de tarde, a gente sentou, conversou, vamos montar. Um tinha algumas lojas, eu tinha 4 lojas, o de Pitangui tinha 2 lojas, o Joel também tinha 2 lojas, mas é muito pouca gente. Então, vamos chamar as pessoas que são nossos amigos. Aí chamei o João, que é hoje nosso presidente, na época ele já tinha 5 lojas. Aí ele chamou a Valéria de Formiga, que é a mãe do Flávio, que é um grande amigo nosso e seu, inclusive. E a Valéria chamou uma outra colega. Então é uma rede que começou com as amizades. Na primeira reunião que a gente fez, nós estávamos com 27 lojas. Éramos 13 proprietários e tínhamos 27 lojas reunidas no primeiro encontro. Já tinha o nome de entrevista, já colocaram o nome? Não. No primeiro momento, eles sugeriram o nome de Montana Farma, porque é uma região montanhosa, a região nossa ali. Mas não ficou nada registrado, até que eu um dia fui fazer um curso da academia do Armazém Martins de Uberlândia, e era um grupo muito seleto de profissionais do ramo farmacêutico. E eu conheci uma pessoa lá, um gerente de uma loja da Rede Total, que chamava Eurípides. E conversei com ele que a gente estava montando essa rede e trocando ideia. E ele sempre muito solícito em dar explicações, contar as experiências, que eram excelentes experiências que ele vivia no mercado farmacêutico. E ele falou assim, Zé Lúcio, se você quiser prosperar, que a sua rede tenha sucesso, você vai ter que falar com um cara que chama Jair Beloube. O seu Jair, ele é o gestor da Rede Total. Ele mora em Ribeirão Preto, eu vou te dar o telefone dele, você liga para ele, que ele vai te dar dicas, vai te orientar tudo aquilo que precisa para você estruturar e ser uma rede estruturada e não um grupo de amigos que hoje vocês estão muito mais para grupo de compra do que para associativismo. Tive a felicidade de ligar para o Sr. Jair. O Sr. Jair me atendeu e me acolheu muito bem, e marcamos uma visita do seu Jair lá na cidade de Luz para nos orientar. Reunimos o nosso grupo, que já estava formado, já tinha até mais de 30 pessoas nesse dia, e o seu Jair passou 2 dias lá com a gente, nos orientando. A primeira coisa que ele falou, se vocês estão pensando que associativismo é para comprar melhor, eu não vou nem começar a conversar com vocês. Porque é muito mais do que isso. Lembra direitinho. Exatamente. E outro detalhe, escolham pessoas que sejam empreendedoras e que queiram crescer. Então, são 2 frases que ficaram muito na nossa cabeça, não só na minha, mas de todos os componentes da Entrefarma. Nessa ocasião, a gente já tinha o nome Entrefarma e estávamos buscando mais associados para se juntar conosco. Mas foi o senhor que nos deu todas as dicas, nos mostrou todo o caminho, como é que a gente tinha que estruturar, quais eram os objetivos, o que era mais importante numa associação, que não era o comprar melhor, era gestão, era relacionamento, era contatos com fornecedor, era visitar fornecedores, distribuidoras, contato com a indústria e federações, o que viesse pela frente. Então, nós devemos muito à Rede Entrefarma hoje. Se ela está no patamar que está, nós devemos ao senhor e fica a nossa gratidão por isso, Sr. Jair. Rapaz, eu fico extremamente feliz de ouvir você falando isso. E vou falar para você uma coisa que eu já falei algumas vezes, eu quero falar agora na nossa entrevista.
o quanto que me surpreendeu quando eu cheguei na reunião com vocês. Porque eu imaginei, né? Vamos chegar lá, vai ter uma porção de gente perdida, mal sabendo o que queriam. E para minha surpresa, eu fui com meu filho lá. Para minha surpresa, quando chegamos, vocês tinham alugado uma sala bacana, tinham projeção preparada, tudo. A sala estava extremamente bem preparada. Isso me surpreendeu muito positivamente. Gostei demais disso. Falei, puxa vida, pelo menos... Aí você fez a fatídica pergunta para mim, né? Alguém fez. Ô Jair, veio ensinar a gente a comprar melhor, né? Aí eu falei, gente, vocês me convidaram para ajudar a comprar melhor, enganaram, não precisavam nem ter me chamado. Com certeza. A gente já tinha, claro que em 92, ainda era bem diferente o conceito que tinha de gestão, claro. Mas a gente já tinha fazendo alguma coisa assim. Na verdade, em 92 eu montei a primeira loja, né? Mas esse encontro nosso 2007. Foi dia 15 de abril de 2007. Oi, que memória, hein? 15 de abril de 2007. O senhor ficou conosco dia 15 e dia 16 de abril. Isso, que dia 2007. Foi quando, em 2007, a gente estava com poucos meses de fundação. Nós fundamos ela em fevereiro de 2007. Olha só, mas foi muito interessante. Foi assim... Você percebe, né? Eu já percebia naquela época se você tinha possibilidade ou não. E de cara eu falei, puxa vida, o pessoal tá legal, né? Só de ter juntado pessoas já num lugar com projeção e tudo, já era um bom sinal. Todas essas lojas, qual que era... como é que a gente escolhia os nossos associados? A gente sempre buscava qual era a primeira ou a segunda farmácia das cidades onde a gente convidava. Nós temos um acordo de cavalheiros, que cada cidade a gente ia convidar uma pessoa, então a gente entrava, qual que é a melhor farmácia da cidade? Na época tinha poucas lojas em associativismo, então a gente teve essa facilidade. Então nós pegamos a nata mesmo, graças a Deus. Então, e a maioria ainda está no nosso grupo, está todo mundo crescendo e prosperando e se dando muito bem, graças a Deus. Uma coisa que eu acho interessante hoje entre vocês, essa estabilidade da diretoria, né? O João é presidente até hoje, você é vice-presidente até hoje, e com bastante harmonia, existe uma harmonia muito grande entre vocês. Eu acho isso muito interessante, viu? Muito bacana mesmo, essa sinergia que vocês têm entre vocês. Isso nos permite dar continuidade no trabalho, né, Sr. Jair? Então, desde da ocasião que nós montamos, criamos a diretoria, o João, como o senhor disse, ele é o presidente até hoje, vai ser eternamente, até o dia que ele não quiser mais, porque ele é extremamente querido pelo grupo, ele é um agregador, uma pessoa que tem uma alma e uma religiosidade e traz uma energia tão positiva em todos os contatos que ele tem, que ele é insubstituível. Ele é muito bom e muito querido por todos os associados. Eu tenho uma facilidade de relacionamento, relaciono com muita gente e acho que eu tenho o meu grau de importância de trabalhar esse lado de relacionamento da rede. E todos os outros 4 diretores, que é o Eduardo, o Flávio, o Joel e o Elmo, são pessoas muito, muito empreendedoras e que têm uma visão futurística muito grande. E somos realmente uma família. A gente fala assim, quem são os melhores amigos? Os nossos melhores amigos somos nós. Que a gente está junto, direto, conversa quase todos os dias, troca ideia, um ajuda o outro. Então, é realmente a família Entreferro. Puxa, bacana, viu? Difícil hoje em dia, né? Não é muito fácil esse tipo de convivência. É que o pessoal, às vezes, enxerga a pessoa como concorrente. Nós enxergamos as pessoas, as lojas como parceiras. O mercado existe, é para todo mundo, você tem uma fatia dele, você vai brigar por ele, mas tudo aquilo que você trabalha em harmonia e trocando ideia, aprendendo e trocando experiências, as coisas fluem com muito mais rapidez. Muito bom. Zé Lúcio, depois dessa reunião em Luz, a gente fez uma outra reunião em Formiga, uma outra cidade, certo? E novamente estava lá todo o time, já até mais gente naquela oportunidade. E você lembra o que nós decidimos, tendo que eu sugeri para vocês? Está lembrado assim que nós conversamos? Como se fosse hoje. Assim que a gente fundou a Entrefarma, nós montamos a primeira sede nossa em Bambuí.
porque o Joel tinha uma disponibilidade de tempo maior, tinha uma liderança, ele iria tocar a rede no primeiro momento, enquanto, entre aspas, gestor, apesar de associado, e ficou em Bambuí mais ou menos um ano e pouco. Aí nós contratamos um gestor externo, que foi o Cláudio, que nos ajudou muito. O Cláudio teve uma passagem pela distribuição, chegou a ser supervisor, um cara que tinha um time comercial bom, e ele era de Formiga. E nós sentimos que Formiga era uma centralização perante os nossos associados maior e resolvemos transferir a sede para Formiga. E alugamos um espaço generoso, muito bom lá, tinha um galpão para reunião bacana. Foi quando nós te convidamos para apresentar você a outros associados e a casa estava cheia nesse dia. Aí o senhor Jair pegou e falou assim, olha, tudo aquilo que eu podia fazer por vocês enquanto estruturação da rede, eu já fiz. Eu acho que eu não tenho muito mais a agregar, a não ser indicar vocês num outro ambiente em que vocês vão crescer e vão sair lá em cima. O que é, senhor Jair? Eu vou apresentar vocês para a Febrafer. Eu vou apresentar vocês ao Edson Tamácia e vou apresentar vocês ao Neto. E isso foi a nossa virada de chave, senhor Jair. Nós fomos para São Paulo, ficamos conhecendo o Neto, o Edson, e pedimos para entrar para a federação, né, para a Febrafer. Eles ficaram de analisar, fizeram o processo de votação de todos os outros associados já da Febrafer e fomos aprovados e convidados a ingressar. Neste ano mesmo, de 2007, nós entramos para a Febrafer. E foi uma virada de chave, porque aí iniciou todo o processo de profissionalização, de estruturação, uma visão ampla, uma visão sistêmica de tudo que era o mercado farmacêutico. E a sapiência do Edson, a visão dele, ele é um visionário. Isso inspira todo o nosso grupo a querer ser cada dia melhor. Com certeza, né? Edson e Neto são exemplos a serem seguidos, com certeza. As maiores referências do mercado farmacêutico de longe no Brasil hoje. E dinamiza a ideia da gente, né? Você não tem como pensar pequeno perto dele, tem que pensar grande, não tem outro jeito, né? Exatamente. Você nunca vê Edson ou Neto e pessoal, a cultura da Febrafer é essa. Você nunca vê ninguém reclamando que o mercado está ruim, que isso está acontecendo, não sei o que, não. Tudo eles enxergam oportunidades e transformam isso em ferramentas, colocam à nossa disposição e, se bem aplicadas, todo mundo prospera. E é o que é mais importante, né, Zé Lúcio? A gente acreditando neles, as coisas dão certo. E dificilmente eles se confundem ou erram alguma previsão. De forma. É muito interessante. E essas ferramentas todas que nós temos hoje, é incrível você pensar no nosso momento de hoje, naquele momento lá de trás, 15 anos, 20 anos atrás, era outro mundo, né? Outro mundo. Era outro mundo. Muito bom, Zé Lúcio. Aí vocês entraram na Febrafer, claro, mudaram completamente de patamar. E o que vocês fizeram a partir daí? Entraram na Febrafer, qual que foi a orientação sua em relação a, de um modo geral? Que faria a partir de agora a Entrefarma? Nós imaginamos que para a gente ter um sucesso, a gente teria que ter números. E para a gente ter número, teria que ter um número maior de associados. E trabalhando muito forte na expansão. Chegamos a ter 156 lojas. Na ocasião, a sede nossa ainda era em Formiga. E logo depois, o Cláudio saiu, deixou de ser o nosso gestor. Queria montar um negócio próprio, um empreendimento dele. Nós contratamos um outro gestor que era de luz. E começou a ir para Formiga e tal, e nós ficamos com a sede meio jogada em Formiga. Aí reunimos com a diretoria, o que nós vamos fazer? Tinha um espaço muito adequado lá em Luz que a gente pudesse estar montando a nossa sede, do lado daquele anfiteatro Banco do Brasil, onde o senhor fez o trabalho. Nossa sede hoje é ali. No segundo andar de um prédio, inclusive em cima de uma farmácia nossa. E levamos a sede nossa para a Luz. E chegamos a esse número de expansão, mas a gente estava crescendo de certa forma desordenada. Não tinha um padrão de layout muito regularizado, botava uma placa lá só, Entrefarma, farmácia do Joãozinho, Entrefarma, e eram os associados.
Até o dia que o Edson, nas suas visões, ele tinha fundado a Ultra Popular e ele começou a pegou a Big Forte lá de Sorocaba para fazer a gestão dela, e eu conversando com ele num evento da nossa rede lá em Goiânia, falei assim, vamos passar a Entrefarma para gestão suas lá também? A gente faz uma gestão compartilhada, e falou, vamos fazer um bate-bola bacana. E o Edson estruturou tudo e nós começamos a fazer parte, que naquele momento já se chamava Farmarcas. Nós fomos para Farmarcas. Foi a segunda virada de chave, porque foi feita uma reunião, aprovado por todos os associados, que a gente ia passar a nossa gestão comercial, grande parte da gestão administrativa, de publicidade, tudo para Farmarcas. E iniciamos o processo, foi aprovado e iniciamos. Aí muitos dos associados não nos acompanharam, porque teria que mudar o nome da farmácia dele. Minha farmácia tem 50 anos de mercado, eu não vou trocar o nome da minha farmácia, eu não vou trocar a fachada da minha loja. E ficou pelo caminho, esse pessoal saiu. Nós voltamos de 156 lojas para 94. Mas ficaram 94 que queriam crescer e apostaram no projeto Farmarcas. E depois desse processo de 94, nós continuamos aí ficamos com o layout interno e externo, todas as nossas lojas são iguais, seguindo todas as exigências da Farmarcas, e continuamos buscando crescer através da expansão. Mas de verdade a expansão começou a acontecer muito mais de um associado que já montava outra loja, porque o custo de transformação de uma loja, às vezes, estava incompatível com a realidade dele, ele já não estava bem, queria entrar no associativismo, mas tinha que investir um valor alto para fazer uma layoutização, trocar mobiliário e adequação total. Nós não focamos muito em crescimento, em número. Nós tentamos manter o nosso grupo, desenvolver o grupo, para que esse grupo gerasse os números que a gente precisava no mercado. E isso acabou acontecendo. Então a gente sempre ficou aí entre 100 e 110 lojas nesse período. Hoje estamos com 106 lojas, porque às vezes assim, um que não estava acompanhando, não seguia as regras, a gente excluía, colocava um novo associado e assim foi ficando. Nós estamos hoje com 106 lojas, com a nossa sede lá em Luz. Nós temos um gestor, um financeiro e uma secretária apenas. A nossa rede é tocada com 3 lá em Luz. E o restante a gente utiliza toda a estrutura dos mais de 300 funcionários da Farmarcas que estão à nossa disposição. É extremamente positivo, né? Negócio extremamente estratégico. Ninguém precisa inventar a roda. Se seguir as ferramentas e tudo aquilo que é o planejamento que o senhor tem da Rede Total, que a Farmarcas tem, que a Febrafar tem, não tem erro, senhor. A coisa acontece. Vou fazer uma pergunta para você aqui, capciosa. Vamos lá. Vocês têm uma gestão de farmácias fantástica, tudo mais. E hoje você conheceu a estrutura da Rede Drogaria Total. Fala para nós aí, qual que é a sua opinião sobre a Rede de Drogaria Total que você conheceu hoje. Não conheceu a cooperativa, ainda vai conhecer amanhã. Eu sempre quis conhecer a Rede Total, porque foi inspiração para nós, na nossa montagem, e a referência na Febrafar, desde o período que a gente está lá. E eu fiquei encantado o quanto vocês estão evoluídos. Eu falo que a Farmarcas é um patamar no Brasil que eu achava que ele era o mais alto patamar que pudesse acontecer hoje no Brasil. A Drogaria Total não fica um passo atrás da Farmarcas. A estruturação, a dedicação, a visão futurista, o planejamento, o trabalho por metas, monitoramento do associado, acompanhamento de tudo. Fantástico, Jair. Vocês estão no caminho certo. Por isso que a Rede Total é o sucesso que ela é aqui no estado de São Paulo. Ganhamos o dia hoje. Mas é de coração e é verdade. Obrigado. A gente fica feliz, claro. É um esforço tremendo que a gente faz e é muito bom quando alguém que não nos conhece de perto vem nos conhecer e dá essa opinião. É claro, a gente gosta muito de vencer etapas, né, Zé Lúcio? Como vocês venceram várias etapas, com certeza ficaram muito felizes com isso. Então a gente fica muito feliz também quando consegue vencer essas etapas. Com certeza. Mas aí, rapaz, de repente você hoje, Zé Lúcio, desde muito tempo já é da diretoria da Febrafar.
Como que aconteceu? Quando foi e como é que foi isso, você começar a participar da diretoria da Febrafar? Eu volto a dizer que eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é relacionamento e você confiar, acreditar nas pessoas. E o Ed sempre foi para mim um mentor, uma inspiração. Tudo que eu precisava fazer e preciso ter hoje, eu consulto ele. Ed, acha que isso vai dar certo? Como é que eu devo fazer? E aproximamos muito. Aí, com 4 anos que a gente estava filiados à Febrafar... 4 anos só, né? 4 anos. 4 anos, em 2011, eu falo que abril é um mês importante mais na minha história. Eu conheci o seu Jair no dia 15 de abril de 2007, pessoalmente. Aí, no dia 14 de abril, no dia 19 de abril de 2011, eu entrei para a diretoria da Febrafar no Conselho de Ética. E fiquei até o ano de 2015. Em 2015, o Edson me fez o convite, que é uma das maiores realizações profissionais que eu já tive na vida, para ser o vice-presidente dele. Então, em 2015, no dia 14 de abril de 2015, eu tomei posse como vice-presidente da Febrafar pela primeira vez. E agora nós estamos já no 3º mandato, agora em abril, dia 19 de abril deste ano, nós fomos reeleitos por mais 4 anos. Até 2027 nós estamos no comando lá, graças a Deus. Fantástico, hein, rapaz? Eu só tenho a agradecer a confiança que eles têm na gente. Eu sempre falo, a sede da Febrafar é no melhor lugar do Brasil, né? No coração do Brasil, o melhor ponto da Paulista, no prédio mais bonito, mais estruturado, com maior estrutura. E quantos associados tem na região de São Paulo e nas cidades circunvizinhas que poderia ser ali o vice-presidente do Ed, está do lado deles lá. Mas ele me escolheu, um menino de uma cidade de 18 mil habitantes do interior de Minas Gerais. Isso me deixa muito feliz e eu sou muito grato a isso. E sempre vou defender, vou fazer tudo para defender a bandeira da Febrafar, que eu amo de paixão. Agora eu vou fazer uma pergunta de pé de ouvido, tá? Ninguém pode ouvir, tá legal? Com certeza. Nós estamos aqui para responder todos. Pergunta, ninguém vai ouvir, tá? Só nós dois aqui. Tá. Como é que é trabalhar com o Edson Tamassia? Melhor coisa do mundo, é só você andar corretamente. Porque eu não conheço ninguém que seja tão correto nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua visão. Se for para prejudicar alguém, alguma pessoa, alguma coisa, ele não permite. Extremamente rígido com horário, com planejamento, com cumprimento dos prazos. Ele é perfeccionista, mas é aquele perfeccionista que só agrega. Se todo mundo tivesse o perfil que ele tem, o mundo não teria problemas. Porque ele é exigente, sim, mas tudo aquilo que ele exige é para o crescimento do outro. Ele nunca pensa nele, ele só pensa no próximo. Ele quer ver o sucesso do próximo. Ele muda e faz tudo para que as pessoas sejam cada dia mais felizes e realizadas. Zé Lúcio, eu tinha certeza que a sua resposta ia ser essa. É por isso que eu te provoquei. Eu queria que você falasse em público do Edson. Eu concordo plenamente com você. Você é a maior referência do mercado farmacêutico, uma pessoa que de verdade não vejo defeito e está sempre ajudando todo mundo. Nossa, fico até emocionado de falar isso, de verdade. Valeu pela pergunta, valeu pela resposta. Agora todo mundo está sabendo agora quem é o Edson Tamassia. Mas é isso aí, o mercado já sabe, o povo já sabe. É só para confirmar, é bom a gente ouvir. Ele vai ouvir, ele vai gostar. O Edson é nosso padrinho de casamento, entendeu? Ele mesmo. Eu e da Ana Paula. E ele fala que ele não é meu padrinho, ele é padrinho da Ana Paula. Ela que chamou ele, que não fui eu. Mas ele, inclusive na vida pessoal, ele nos ajuda muito com orientações e dicas que a gente é muito feliz e deve muito a ele nesse sentido. Eu tenho certeza disso. Zé Lúcio, assim, um resumo breve da Entrefarma, tá? Do tempo que você me conheceu o Redes através de mim, para hoje, 2023. Um resumo rápido. Entrefarma, que era o que é agora? Entrefarma, em 2007, era um grupo de amigos que estava sem norte. Hoje, nós temos uma bússola a seguir, nós temos planejamento,
nós temos orientação, nós temos metas, nós sabemos o que a gente quer e de uma forma muito estruturada. Então hoje a rede Entrefarma é uma das melhores redes de Minas Gerais, com reconhecimento perante fornecedores, perante indústria, perante os nossos clientes. Somos reconhecidos em Minas Gerais todo, estamos presentes em mais de 80 municípios e em franco crescimento. E eu tenho certeza que o mercado todo e a população de Minas Gerais, que é o nosso projeto trabalhar somente dentro de Minas Gerais, ainda vai ouvir falar muito da Entrefarma. Porque a gente tem um propósito muito claro de melhorar a vida das pessoas, de trabalhar com honestidade, com ética, crescer, mas crescer ajudando as pessoas. Isso é o nosso propósito, o nosso objetivo. Maravilha. Agora, Zé Lúcio, você vai me permitir entrar um pouco na sua intimidade, tá? Tamo junto. Nós estávamos numa convenção em Goiânia. Aí você e o João chegaram para mim e me convidaram. Já nós vamos à Trindade conhecer o Santuário do Divino Pai Eterno. Quer ir com a gente? Falei na mesma hora. Falei, puxa vida, com certeza quero sim. Aí nós alugamos 2 táxis. Aí você disse, olha, o táxi, vamos à Trindade, mas antes eu preciso passar do cemitério. Rapaz, eu estranhei muito, né? Eu vi, falei, rapaz, passar do cemitério de Goiânia. Conta para nós essa história, Zé Lúcio. Como é que foi essa história, cara? É interessante, né, Sérgio? O que acontece? Um dos hobbies que a gente tem em casa, a minha família, eu, a minha esposa, a gente gosta muito de participar de shows da música, principalmente sertanejo. E a gente tinha estado há 15 dias antes num show do Cristiano Araújo, em Belo Horizonte. 15 dias depois ele faleceu. E 15 dias depois foi a nossa convenção em Goiânia. Então o dia que a gente estava lá, fazia 15 dias que o Cristiano Araújo tinha falecido. E eu estava em Goiânia e falei assim, eu vou lá no túmulo dele. Eu vou lá conhecer o local onde os restos mortais dele estão sepultados. Aí combinei com o táxi, se eu fosse perguntar para o povo, ninguém ia querer. Eu falei, nós vamos combinar um valor tal para a gente ir lá em Trindade, mas primeiro nós vamos dar uma passadinha de 15 minutos no cemitério, pode ser? Pode. Você sabe qual é o cemitério? Sei, já tinha olhado, cemitério das Palmeiras e tal. Chegamos na porta do cemitério, perguntamos ao cara que tomava conta lá, onde é que fica o túmulo do Cristiano Araújo. Ele nos indicou, nós fomos para lá. E ainda tinha flores no local, o senhor lembra, senhor? Cheio de cartas, de mãos, das flores. Foi um momento, assim, que me emocionou muito, para ser sincero. E interessante que, assim, nas proximidades dele, nós encontramos o Fernandão, que era ídolo de futebol lá no Inter, né? Um túmulo do lado dele, mais 15 metros para baixo, o túmulo do Leandro, né? Do Leandro, lembro direitinho, do Leandro Leonardo. E ficamos rapidinho lá, mas para mim foi importante, era uma coisa que eu queria, eu sempre corro atrás daquilo que eu quero alcançar, e foi mais uma conquista. E o senhor participou com a gente. Eu achava na hora que eu estava fazendo a visita, inclusive, eu achava surreal. Falei, rapaz, mas espera um pouquinho, como é que é mesmo? Eu achei surreal, mas eu achei importante. Falei, tá fazendo aquilo que quer fazer, que gosta de fazer. Exatamente. Se era uma coisa que não estava prejudicando ninguém, ia me fazer bem, vamos com Deus. E depois fomos para a Trindade, rezamos bastante, foi bacana, né? E assim, a gente convidou as pessoas que a gente já conhecia pela religiosidade. O senhor sempre foi um exemplo de religiosidade para nós. Muito bom, viu? Me senti muito feliz com aquela viagem, por estar com vocês, por ter conhecido o Santuário do Divino Pai Eterno, essas coisas todas. Que bom, senhor. E agora, Zé Lúcio, infelizmente, né, nós podíamos ficar conversando aqui um dia inteiro, né, contando histórias. A prosa tá boa, né, senhor? Tá boa. Graças a Deus. Mas já em ritmo de encerramento. Eu lembro que uma vez conversando com você, e você me disse de um hobby interessantíssimo que você tem, que é tirar fotografias com pessoas famosas. Rapaz, eu achei legal pra caramba. Conta pra nós como que é isso e quantas pessoas famosas você já tirou fotografia. E é muita gente, Sérgio. É muita gente. Quando eu já vou para um show, vou para algum local e tal, eu já pesquiso antes, vou ver se vai ter um show em tal lugar, quais as pessoas que a gente pudesse ter uma proximidade, qual o grau de influência que a gente poderia ter para chegar naquelas pessoas, porque tem uns que são muito difíceis de chegar. Mas eu toda a vida gostei disso. Na minha infância, quando eu morava em Areado, nas minhas férias,
tinha 14 para 15 anos, a gente passava as férias no Rio de Janeiro. Sempre ia eu, um irmão meu e mais 2 colegas. A gente ficava uma semana lá, numa casa de estudante, que a gente não tinha que pagar por hospedagem, ia de ônibus, andava de lotação para todo lado lá, metrô. E a nossa programação era, a gente ia de manhã para a praia, à tarde. Hoje a gente ia procurar um treino de futebol em um dos clubes do Rio de Janeiro. Hoje a gente ia para a porta da Rede Globo ver o que estava acontecendo lá. E nessa ocasião a gente via muita gente, muito artista ali. E eu sempre tirando foto com a maquininha fotográfica, com os filminhos, tudo lá. E teve uma passagem interessante que nós tentamos entrar numa gravação do show do Chacrinha e não conseguimos entrar, que muita gente, já era todo mundo inscrito e tal. E o outro dia, quando a gente estava chegando na porta da Rede Globo, encontramos com o Chacrinha. Aí eu falei com ele, Chacrinha, nós somos de mim, lá do interior de Minas, e estamos aqui. Outro dia eu tentei vir numa gravação, não consegui, eu queria ver o que a gente precisava fazer para participar da gravação. Não sei, só você me acompanhar, vamos ali que meu filho Leleco vai cuidar disso tudo. Subi para dentro dos corredores da Rede Globo, ele cadastrou nosso nome lá tudo certinho. No outro dia entramos na entrada VIP do público do Chacrinha e assistimos a gravação do público do Chacrinha. Aí tirei foto com o Chacrinha e tudo começou nisso. Então veja bem, eu tinha 14 anos, hoje eu estou com 58. Há 44 anos eu tenho esse hobby. Então hoje eu tenho aproximadamente umas 2.000 fotos com celebridades ou pessoas famosas. Qual foi a mais difícil? A mais difícil, vou responder em 2 fases. A mais difícil foi a do Roberto Carlos, porque ele é muito inacessível. A equipe dele faz tudo para você não chegar perto dele. Então essa foi uma dificuldade, mas que eu consegui, que foi tranquilo. Se o senhor tiver curiosidade, eu vou contar como é que foi. Agora, a mais importante para mim foi com o Pelé. Foi o maior ídolo do futebol mundial, né? Que eu tinha uma admiração muito grande. Eu tinha meta de tirar uma foto com ele. E sabe quem me proporcionou isso? O senhor Edson da Massa. Um dia eu comentei isso com ele, numa reunião que a gente estava tendo lá em Formiga. Eu falei assim, ó, sei que a Medley patrocinava o Santos, o Pelé ia muito no Santos, ele era próximo da Medley. Eu falei, Edson, o dia que você conseguiu um esquema aí, me leva lá para eu tirar uma foto com o Pelé e tal. Aí passou 1, 2 anos, sei lá, tempo depois, um dia ele me ligou. Zé, eu fui convidado para um evento aqui, eu posso levar um, eu sei que eu vou levar. Nós vamos num evento, num jantar com o Pelé. Eu não acreditei. Aí chegou o dia, fomos, era um evento para 30 pessoas, e o Edson me levou, eu sou muito grato a ele, e tive a oportunidade de conversar com o Pelé, tirar foto, e foi muito bacana. Era bem acessível ele, né? Muito, muito. Muito simpático, muito gentil, muito bacana. Você tem fotos com 2.000 pessoas famosas. Tem foto comigo já? Com certeza, com certeza que eu tenho, já tem tempo. Já tem tempo e tenho várias. Mas eu não digo que seria 2.000 pessoas, porque tem muitas que a gente encontra mais de uma vez, e toda vez que eu encontro eu procuro registrar e tirar, porque são contextos diferentes, são fases diferentes, né? Eu brinco, por exemplo, a minha esposa, a Ana Paula, ela é doida com o Gustavo Lima. Nós tiramos uma foto com o Gustavo Lima, que ele era um menino num show que teve em Bom Despacho, próximo da gente lá, num terreiro baldio, tinha chovido, tava um barro, e ele lá, e a gente foi no hotel para tentar encontrar com ele. Chegamos lá, sentamos no hotel, fomos bem recebidos, ficamos esperando. Foi descendo o pessoal, cumprimentando a gente, foram embora. Gente, cadê esse Gustavo Lima que não chega? Aí fomos perguntar pro cara lá da portaria, o Gustavo Lima pode sair por outra passagem, não sei o que, pela portaria? Não, o Gustavo Lima já saiu, ué. A chave dele tá aqui, ué. Ele passou aqui na frente de vocês. Nós não reconhecemos ele na hora. De tanto que a imagem dele que ele apresentava num DVD, por exemplo, ele era franzino e pequenininho e passou perto da gente e foi embora. Aí, dali a pouco, um cara que tinha nos convidado para o show falou assim, você não vai ir pro show não, já vai começar. Nós corremos para lá e terminou o show, nós fomos no camarim, tiramos uma foto com ele. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, de estar mostrando essa foto para ele no outro encontro que a gente teve em Patos de Minas uma vez. É surreal a diferença. Quem foi Gustavo Lima há 15 anos atrás, 12 anos atrás e hoje. Que é um dos maiores empreendedores que eu conheço também na vida. Zé Lúcio, acabou nossa entrevista, cara. O que eu preciso falar para você?
Eu me sinto feliz da vida, orgulhoso até de ter sido eu a pessoa que foi conversar com vocês, que dei o pontapé inicial. Fiquei muito feliz quando vocês decidiram ir para a Febrafar. Gostei muito quando te vi já como diretor, de repente como presidente, falava, caramba, que ascensão rápida, que coisa... É claro que você não aconteceu isso, só aconteceu isso porque você teve merecimentos para isso. O Écio não traria para junto dele alguém que não tivesse capacidade e não tivesse toda essa idoneidade até para combinar com o estilo dele. Com certeza. Então, cara, muito obrigado por ter estado aqui, tá? Eu gostei demais de fazer as entrevistas, já estava programada, eu me sinto muito feliz com isso, logo nós colocaremos no ar. Mas beleza, cara. E o que você tem para nossa despedida? O sentimento de gratidão, senhor Jair, de gratidão por Deus ter colocado o senhor na minha vida, na nossa vida, na história da Entrefarma. Se hoje a gente é o que a gente deve pelo pontapé inicial que o senhor foi lá e deu para nós. O quanto o senhor é inspiração, o senhor Rede Total, é inspiração para todos os nossos associados, para a nossa diretoria. Então, essa gratidão eu vou carregar para sempre. E se hoje eu tenho a realização profissional que eu tenho enquanto vice-presidente da Febrafar, vice-presidente da Entrefarma, o pontapé foi com o senhor, iniciou com o senhor. Então, eu sou muito grato e sou muito feliz, me sinto realizado na minha profissão, continuo trabalhando com análises clínicas, já fiz assistência farmacêutica durante praticamente 30 anos. Hoje eu fico muito mais na estratégia, mas atendendo os meus clientes, as pessoas que confiam na gente, chamam, nós estamos ali prestando esse serviço. E esse crescimento profissional e esse crescimento enquanto pessoal também deve-se muito ao meio em que a gente vive e as oportunidades que a gente tem de conviver com pessoas que nos agregam e que nos jogam para cima o tempo todo. E essa turma nossa da Febrafar, da Farmarcas, do mercado farmacêutico, ela é brilhante e inspiradora e nos coloca sempre para frente. E o senhor é um exemplo. Muito obrigado. Foi um prazer, digamos, no ar. Obrigado, Beto. Qualquer coisa que você precisar de mim, da Entrefarma, da Febrafar, pode contar sempre conosco. Deus quiser. Um abraço. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Valeu demais. Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Publifarma, transformando projetos em realidade. Olá, somos a Publifarma, a primeira agência de publicidade focada no segmento farmacêutico. Quero mostrar para vocês todos os nossos serviços e principalmente como amamos nos comunicar com donos de farmácia.